Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Leste e também da comunidade Monte Aprazível. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e você que nos assiste já sabe que nós estamos tratando aqui, falando sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros bíblicos. Nós estamos hoje vivendo a aula de número 30, né? Nós vamos falar sobre o 35º livro da Bíblia, que é o livro de Abacuque. Então, se você caiu aqui nesse canal, aí alguém compartilhou esse vídeo com você, ou você encontrou ele no YouTube, eu quero te convidar a ir lá no nosso menu de vídeos e encontrar todas as outras aulas de Gênesis até aqui a Abacuque, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, pode ser que nós já tenhamos mais vídeos, mais aulas gravadas, porque todos os domingos nós lançamos uma aula nova, tá? Hoje, domingo dia 27 de outubro, nós vamos falar sobre Abacuque, sobre o livro de Abacuque. Mas antes, eu quero poder orar. Se você pode, feche os seus olhos onde você está. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Nós queremos começar a nossa aula, nós queremos começar, Senhor, para essa manhã, louvando ao Senhor pela vida, engrandecendo o teu santo e poderoso nome, Senhor Pai, por toda a graça que o Senhor derrama sobre nós, por toda a misericórdia estendida sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a vida daqueles que nos assistem. Pai, nós queremos durante o dia de hoje, durante essa semana que se inicia hoje, Pai, sermos fiel à Tua palavra. Nós queremos durante essa semana, Senhor Pai, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. E o ensino da Tua palavra, o estudo da Tua palavra nos ajuda a viver de uma forma que o Senhor deseja para nós, deseja para os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, usa esse estudo, usa essa aula para falar com a Tua igreja, para falar com os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, então, nós vamos falar sobre o livro do profeta Abacuque, né? Que é aí o 8º profeta, né? Dos menores, é o 8º, o 35º livro da Bíblia. A característica do livro é um livro profético, né? Apesar de a sua linguagem ser um pouco em forma de poesia, porém ele está classificado na Bíblia como um estilo profético, tá? Sendo aí ele um dos profetas menores. Pessoal, eu quero que você, se você pode, compartilhe esse vídeo com alguém, com seus grupos, com a sua família, com seus amigos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. A aula, o livro de Abacuque, apesar de ser um livro de 3 capítulos muito pequeno, é um livro lindo, traz muito aprendizado para nós. Você vai ver aqui que muitos das perguntas, né, muitos dos pensamentos de Abacuque é o pensamento de muitos de nós hoje. Abacuque, você vai ver que durante o momento ele faz algumas perguntas para Deus e assim, compartilha, porque eu tenho certeza que esse livro, alguma pessoa vai se identificar com esse livro e aí Deus vai fazer a obra através dessa aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Abacuque viveu mais ou menos no ano de 600 a.C., tá? Ele foi contemporâneo aproximadamente, não dá para saber ao certo a data, mas pelos escritos aproximadamente foi 600 anos antes de Cristo, porque foi antes da invasão, né, da Babilônia em Jerusalém, lá no reino de Judá, que aconteceu no ano de 597 a.C. Lembrando que os anos no Antigo Testamento ele vem em forma decrescente, né, até zerar ali no nascimento de Jesus, né, e começar um calendário novo, mas ele vem diminuindo. Então 600 anos antes de Cristo aconteceu antes de 597, que foi a queda ali, né, a invasão da Babilônia em Jerusalém, no reino de Judá. E ele foi contemporâneo dos profetas Naum e Sofonias, né? Nós já falamos ali na aula passada sobre isso. Bom, o ministério de Abacuque... Vou tomar uma água aqui. Bom, o ministério de Abacuque foi um pouco diferente do ministério dos outros profetas. Por quê? Os outros profetas recebiam uma mensagem do Senhor e passavam para o povo. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de exortação, uma mensagem de direção, uma mensagem de aviso do que ia acontecer, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam,
O ministério profético não era um ministério apenas de uma visão do que ia acontecer, apenas de uma visão do futuro, né? Também o profeta era usado para falar uma visão do futuro, mas necessariamente não era apenas isso. O profeta era usado para repreender o povo, para exortar, para dar uma direção, para levar uma mensagem do Senhor e algumas vezes também para dizer algo que aconteceria no futuro, né? Uma profecia, tá bom? Mas o ministério de Abacuque foi um pouco diferente, porque ele não tem uma mensagem específica de Deus para o povo. Não, pelo contrário, ele tem uma mensagem, né, um questionamento dele para Deus, e nós vamos ver aqui que Deus responde esse questionamento. Então, basicamente, o livro de Abacuque se resume nessa conversa, nesse diálogo entre Abacuque e entre Deus, tá? Abacuque ora e faz perguntas, Deus responde. Abacuque ora de novo, faz perguntas, Deus responde. Aí Abacuque termina o livro com uma última oração. No capítulo 3, nós vamos ver aqui. Então, é esse o resumo do livro de Abacuque, né? Uma conversa, uma oração entre Deus e Abacuque em forma de resposta, pergunta e resposta, tá? Então, não tem uma mensagem clara de Deus para o povo. Fica bem estabelecido aqui. Bom, vamos lá. Então, no capítulo 1, Abacuque começa, né, o livro já questionando a Deus, fazendo perguntas. E por que eu disse no começo que talvez esse livro algumas pessoas vão se identificar com essa aula? Porque muitas das visões de Abacuque, muitas das perguntas que Abacuque tem para Deus é a mesma pergunta que nós temos hoje, né? Nós vamos ver aqui, você vai ver que interessante. Olha só, ele começa assim: Abacuque vivia num tempo, né, que foi antes do exílio babilônico. Então ele vivia num tempo onde o ímpio já estava operando, a Síria já tinha levado o povo cativo, já tinha feito um povo escravo, o povo ali de Jerusalém já estava adorando outros deuses, ídolos, né? As pessoas que eram ricas ficavam cada vez mais ricas em cima da injustiça, de cobrança de imposto, cobrança de juros altos. Nós vemos isso em todos os outros profetas que nós falamos, os anteriores, né? Então, estava vivendo num cenário cruel. Olha só o que ele diz, ele começa no versículo 2, falando assim, ó: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Olha só, alguém se reconhece lendo isso aqui, né? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que o Senhor tolera a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olha só o que a indagação de Abacuque para Deus. Deus, por que você permite essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje? Aqui no caso ele estava falando nos dias de Abacuque, mas nós podemos nos nossos dias fazer essa pergunta. Senhor, por que o Senhor permite hoje um mundo tão mau? Por que você permite, Senhor, que o injusto oprima o justo? Por que o Senhor permite que a lei aí não dá conta de cuidar das demandas do nosso país, do nosso mundo, né? A lei se afrouxa, como ele diz aqui. A justiça nunca se manifesta. Parece que é mais válido ser injusto do que justo, porque o justo nunca tem espaço. Então olha só a indagação dele, né? Ele começa fazendo essa pergunta. E aí Deus, então, a partir do versículo 5, responde, né? Olha só a resposta de Deus para ele, né? Olha só: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eu trago os caldeus, né, o povo da Babilônia, nação cruel e impetuosa,
que marcham pela largura da terra para apoderar-se da morada que não são suas. Olha só o que Abacuque ouve de Deus, eu vou te explicar aqui. Primeiro ele questiona por que o mundo é tão injusto, e aí Deus responde: olha, Abacuque, você não viu nada ainda, porque eu vou usar a nação da Babilônia, eu vou usar os caldeus, que é um povo cruel, que é um povo, uma nação impetuosa, para trazer juízo sobre Israel. Então, de uma indagação que ele tinha para Deus, Deus responde: então, olha, você não viu nada ainda, porque eu vou mandar que a Babilônia invada Jerusalém e tome as casas que não são deles, as casas que são de vocês. Olha só aqui, eu quero ler em outra tradução, na NTLH, para trazer um pouco mais de interpretação para você. Diz assim, ó: olha as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhe contasse. Eu estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos. Aqui ele usa uma poesia, né? São mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados. Ele vem correndo de longe, rápido como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror, e os seus prisioneiros são muitos numerosos, são mais numerosos, do que os grãos de areia da praia. Ele usa uma hipérbole, um exagero, para mostrar que o terror que estava vindo sobre Jerusalém era grande, né? Então, Abacuque pergunta e Deus responde: olha, se você está achando que o mundo é mau, você ainda não viu nada, porque eu vou trazer os caldeus para aplicar juízo sobre vocês, sobre Israel. E aí então, no versículo 12, ele faz uma nova pergunta. Então observa que é um diálogo, né? Uma oração. Ele ora, Deus responde, e aqui ele ora de novo. No versículo 12 ele diz assim, ó: Senhor, não és tu que desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, não és tu que és santo? Não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Olha só aqui a pergunta do versículo 13. Tu não és puro de olhos, que não pode suportar o mal e nem tolerar a opressão? Então por que toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Ele está dizendo assim: Senhor, não é o Senhor que é puro? Não é o Senhor que é santo? Então por que o Senhor tolera isso? Por que o Senhor permite que os injustos cerquem aqueles que são mais justos? Por que o Senhor vai permitir que a Babilônia invada Jerusalém, invada o reino de Judá e destrua o povo? Por que trata, aí ele diz assim, que o povo babilônico, né? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Os inimigos pescam todos com anzol, apanham-os na sua rede e os ajuntam na sua rede de arrastão. Então eles se alegram e ficam contentes. Aqui ele está usando da poesia para dizer a maldade, né, que tinha no povo da Babilônia. Então essa é a pergunta, a resposta. E de novo a pergunta de Abacuque para o Senhor nesse texto aqui, né, nesse livro. E aí então, no capítulo 2, eu quero ler com você. No capítulo 2, ele começa dizendo assim, ó: eu, Abacuque, ele diz, estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa, né? Ele usa aqui também numa poesia para dizer, ó, eu vou subir na torre de vigia e vou ficar esperando uma resposta do Senhor, porque eu estou ansioso para ver o que ele vai me responder, o que ele vai dizer da minha queixa. Eu quero entender. Talvez essa é a nossa indagação hoje, né?
Talvez muitos de vocês perguntem, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite que as pessoas enriqueçam injustamente? Por que o Senhor permite que na nossa nação, por exemplo, os governantes oprimam o povo, os governantes corruptos oprimam o povo? Por que o Senhor permite que o injusto, a impressão que nós temos hoje é uma impressão de impunidade, né? Que o injusto fica impune, cometem os crimes que querem e a justiça liberam eles, né? Nós temos visto no nosso Brasil, no nosso país, a política parecendo tão injusta, né? Onde juízes mandam prender pessoas honestas e mandam soltar pessoas que são condenadas, pessoas criminosas, e aí nós temos essa sensação de impunidade, né? E aí o Senhor então responde de novo ele, aí pela segunda vez, a nova resposta do Senhor. Diz assim, ó, o Senhor me respondeu e disse, olha, escreva essa visão. Deixa eu ler aqui na NTHL, que vai ficar mais fácil, que é na nova tradução da linguagem de hoje, vai ficar mais fácil para você poder entender. Eu não gosto muito dessa tradução a nível de pregação, eu acho ela um pouco distante, mas a nível de estudo é interessante, tá bom? Olha só o que ela diz. Diz assim, ó, no versículo 2 do capítulo 2. E o Senhor me disse, escreva em tábuas a visão que eu vou te dar. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. A mensagem é essa. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Olha isso, versículo 4. A mensagem é esta. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Então olha só o que Deus está dizendo para Abacuque. Abacuque, escreva isso aí, ó. Essa é a minha resposta. Por mais que pareça demorar, por mais que pareça que não vai acontecer, mas vai acontecer, porque certamente, no versículo 3 ele diz, porque certamente virá e não tardará. A mensagem é essa, né? E aí ele diz aqui, os maus não terão segurança. Eu gosto dessa versão aqui também, porque diz assim, ó, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. E aí tem uma vírgula e diz assim, mas o justo viverá pela fé. Olha que lindo, ele está dizendo, olha, ainda que pareça que o mundo é injusto, ainda que pareça que eu sou injusto, ainda que pareça que tudo não anda conforme a lei do Senhor, mas ainda que pareça isso, em algum momento o justo não terá segurança. Então ele está dizendo assim, olha, Babilônia vai ser destruída. Eu estou usando a Babilônia apenas como um instrumento de correção para o povo, mas ela não vai ficar impune. Ela não vai ficar sem a justiça de Deus, né? E aí ele está dizendo isso para nós, aquilo que traz paz para a nossa alma. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas, ou seja, mas o justo viverá pela fé, né? As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Então, no fim de tudo, no resumo de tudo, toda essa impunidade que nós vemos hoje, toda essa injustiça que nós vemos hoje não vai ficar assim, querido. Porque o mal não reina, há justiça no Senhor, o Senhor é justo, por mais que Ele permita que durante um tempo a impressão que nós temos é que a injustiça vale a pena, é que ser mal vale a pena, que a injustiça opera. Não, o fim de todas as coisas não será esse. O fim de todas as coisas, anote aí, Abacuque, a mensagem é essa, os maus não terão segurança, mas o meu justo viverá pela fé. Olha que lindo, vale a pena ser fiel, querido, vale a pena ser correto, vale a pena ser justo, tá bom? Vamos lá, e aí aqui no capítulo 2, ele fala
sobre 5 ais, né? Ele vai dizer sobre a destruição da Babilônia e ele vai falar 5 ais aqui, né? Ai de vocês, ai do povo, e eu quero ler com vocês aqui esses ais, né? O primeiro deles está no versículo 6 do capítulo 2, que diz assim, ó: ai daquele que fica rico, pegando, tô lendo na NTLH para ficar mais fácil de você entender. Ai daqueles que ficam ricos, pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer, obrigando seus devedores a pagar as dívidas? Então aqui o Senhor está proferindo coisas contra aquele povo, né? Ou o povo de hoje, porque o livro também se aplica para os dias de hoje. Ai daquele que ficam ricos, pegando as coisas que não são suas, roubando. Ai daqueles que se enriquecem por meio da injustiça, por meio da corrupção, né? Então, pessoal, irmãos, fique tranquilo. A justiça um dia vai vir. Talvez você olhe aí para pessoas enriquecendo de forma ilícita. Calma, que o Senhor tem uma palavra contra essas pessoas. E a palavra é: ai daqueles. Olha aqui o segundo ai. Ai daqueles babilônios, né, cruéis, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos, né? Então ele diz outra coisa aqui, eu quero ler nessa versão que eu tenho aqui na Bíblia. Ai daquele que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal, né? Ai daqueles que usaram da corrupção e da injustiça para roubar os mais pobres, para ter segurança, para ter boas casas, né? Para ter mansões, para ter pessoas trabalhando, servindo, servos, empregados, seguranças, né? E aí ele diz aqui, ó, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daqueles, olha aqui o terceiro ai. Ai daqueles que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu, né? Eu quero ler também na minha tradução que diz assim: ai daquele que dá ao seu amigo, ao seu companheiro, vinho misturado com o seu furor, o que o embebeda para lhe contemplar a nudez, né? Nessa passagem em particular, o profeta está condenando aqueles que usam o álcool, né, como ferramenta de explorar e humilhar os outros, né? Ele diz: olha, ai daquele que dá bebida para alguém a fim de embebedar e humilhar e poder tirar proveito dessa situação. Ele diz aqui, ó, para lhe contemplar a nudez, ou seja, para lhe fazer vergonha, né? Então, em específico aqui, esse texto está dizendo isso, né? Ele está condenando essas pessoas que usam o álcool como uma ferramenta para explorar e humilhar aos outros. Aí o quinto ai, o último, diz assim, ó: ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se, pois pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então olha só o que o profeta está dizendo. Ai daquele que olha para a madeira, né, para a imagem feita de madeira e diz: acorde. Ai daquele que olha para a pedra que é muda e está coberta de prata, né, e diz: levante-se. E aí ele diz: pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então ele está aqui profetizando, né, dizendo contra a idolatria. Ai daquele que tem ídolos, que adoram imagens, que olham para os seus falsos ídolos e diz: acorde, olha, me dê um sinal. Ai daqueles, né? Está aqui também falando contra a idolatria. Bom, então ele acaba o capítulo 2 falando sobre essa profecia contra a Babilônia. Ele diz: olha, fique tranquilo, a Babilônia não vai ficar sem correção, sem justiça, não vai sair impune dessa. E o capítulo 3, que para mim é o capítulo mais lindo desse texto, desse livro, nós já estamos caminhando para o final da aula e eu quero dizer ele para você. Então Abacuque aqui no capítulo 3 começa com uma oração, né? Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, e ele diz assim, ó:
Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze conhecido na tua ira. Lembra da tua misericórdia, né? Em algumas outras traduções diz assim, ó, Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fez, as obras maravilhosas que o Senhor fez no passado. Faz na nossa geração aquilo que o Senhor fez no passado. Ele está dizendo assim, Senhor, eu conheço a tua fama, eu já ouvi falar que o Senhor livrou o povo do Egito, eu já ouvi falar que o Senhor manteve o povo no deserto durante 40 anos e alimentou eles. Eu já ouvi falar que o Senhor fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Eu já ouvi falar que o Senhor livrou os homens de Deus dos homens maus. Eu já ouvi falar que o Senhor é aquele que livra os homens da fornalha, que o Senhor é aquele que livra os homens. Eu já ouvi falar. Na verdade, a fornalha que ainda não tinha acontecido, porque a fornalha aconteceu lá na Babilônia. Mas ele começa a dizer, Senhor, eu já ouvi falar coisas maravilhosas do Senhor. Né? Então, olha, faz de novo, nesta geração, aquilo que o Senhor já fez no passado. E eu e você, irmãos, podemos orar isso hoje. Olha que oração linda, Senhor. Nessa geração, em nós, nos nossos filhos, no ano de 2024, faz de novo as obras maravilhosas que o Senhor fez no passado. Faz hoje o mesmo que o Senhor fez com os nossos antepassados, que o Senhor livrou eles das mãos dos seus inimigos, o Senhor sustentou eles no deserto, o Senhor sustentou eles no meio da opressão do Egito. Faz de novo, Senhor. E ele começa aqui dizendo isso, é lindo, lindo, lindo. E aí então ele discorre a sua oração por todo o capítulo 3. E no final do capítulo 3, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, no versículo 17, ele fala um texto que para mim é o texto mais conhecido desse livro, um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, né? Que inclusive é um texto usado nas canções, nas nossas igrejas nos dias de hoje, né? Inclusive na nossa nós cantamos uma canção com esse versículo, que ele diz assim, ó, ainda, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, todavia me alegrarei, e exulto no Deus da minha salvação, o Deus que é a minha fortaleza, e dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar sobre as alturas. Olha só que lindo, né? Nós cantamos aquele louvor na nossa igreja, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo assim, olha o que ele está dizendo aqui. Senhor, tá bom, eu entendi as tuas respostas, eu sei que o Senhor é um Deus justo, eu te fiz perguntas, o Senhor me respondeu, e agora eu te digo que tudo isso não importa, mesmo que eu passe por aflição, mesmo que o meu povo sofra, mesmo que, aí ele diz, né, não haja fruto na figueira, que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, e que o produto da oliveira minta, né, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo, Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer fiel. Porque no começo, no primeiro momento, a impressão que dá é que ele está indignado. A impressão não, ele realmente está indignado com a injustiça. E aí no final ele diz assim, Senhor, olha, vale a pena ser fiel. Ainda que tudo pareça estar ruim, ainda que tudo pareça ser contrário, todavia eu vou me alegrar num Deus que é justo, no Deus da minha salvação, o Deus que é a minha fortaleza, aquele que dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas alturas. Então ele vê no capítulo 2 aquilo que o Senhor ia aplicar, a justiça que o Senhor ia aplicar nos ímpios, né, na Babilônia, e ele diz, vale a pena, Senhor, ser fiel.
Vale a pena permanecer até o fim. Então essa é a mensagem para você nesta manhã, essa é a mensagem para você desta semana. Né? O livro de Abacuque, olha, vale a pena ser fiel no tempo certo, como diz lá, né, o capítulo 2, o versículo 4, olha, a mensagem é essa. O ímpio não vai prevalecer, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo encontra segurança sendo fiel a Deus. Olha que livro que nos ensina, olha essa mensagem. Então a mensagem principal do livro de Abacuque é: vale a pena ser fiel. A mensagem principal de Abacuque é: aconteça o que acontecer, queridos, eu e você vamos permanecer fiel no Senhor. Por quê? Porque nós não vemos, nossos olhos ainda não vê a justiça. Por mais que os nossos olhos ainda não vê a justiça do Senhor, todavia nós vamos nos alegrar, porque nós temos uma palavra, e a palavra é a palavra dele, aquela que nos garante a segurança, aquela que nos garante a vitória, e que nos garante que nos fins dos tempos, no tempo certo, né? O Senhor diz aqui, ainda não aconteceu, mas no tempo certo vocês verão a justiça aplicada sobre a vida daqueles que estão injustos. E o meu justo, o justo, viverá pela fé, ou seja, eu e você, queridos, viveremos por ser fiel a Deus, estaremos seguros por ser fiel a Deus. Amém? Esse é o resumo do livro de Abacuque. Se você puder, leia na sua casa, é bem rapidinho, em 20 minutos você lê, é lindo o livro e Deus vai falar com você. Peço que, se você gostou da aula, se ela te trouxe algum ensinamento, compartilhe. Eu acho que o fato de compartilhar é gratidão. Né? Nós estamos aqui, eu não quero me fazer de vítima aqui para você, nem trazer dó ao seu coração, pena, não, esse é o meu chamado, é o meu ministério, mas que ele dá trabalho para gravar uma aula dessa, né? São horas para mim estudar, para mim poder gravar, para mim poder editar e subir aqui, para você poder assistir todos os domingos, dá trabalho. Então o mínimo que você pode fazer é compartilha. Deixa o seu like aí que você gostou, deixa o seu comentário, comenta, pastor, continue, tá valendo a pena, tá bom? Por quê? Porque eu vejo que você está gostando, não é porque eu quero que várias pessoas curtam, não é porque eu quero ser famoso, não é isso não, querido, é porque eu quero ver que a igreja está sendo alimentada, eu quero ver que todo esse esforço que eu faço está valendo a pena para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse domingo, que nós, Pai, tenhamos um domingo abençoado na sua presença, que nós tenhamos uma semana, né, um fim de mês de outubro abençoado, Senhor. Pai, ainda essa semana já se inicia o mês de novembro, e eu quero profetizar um mês de bênçãos para a tua igreja, um mês de bênçãos para os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o mês de novembro seja ainda muito mais abençoado que o mês de outubro. Pai, porque nós sabemos que a tua medida, quando aplicada na nossa vida, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Então transborda sobre nós. Pai, eu quero profetizar para aqueles que ainda não viveram, que ainda esse ano viverão o ano do extraordinário, que é o tema das nossas comunidades. Pai, ainda dá tempo para o Senhor fazer o extraordinário na vida daqueles que me ouvem, daqueles que me assistem. Talvez pessoas viveram esse ano vendo situações extraordinárias acontecerem na vida do fulano, na vida do ciclano, e na sua vida ainda não, mas eu quero profetizar para esses. Pai, que o Senhor ainda vai fazer este ano, Senhor Pai, na nossa geração, coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida.